Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. Lido por Cristina Luís. Chopin, de Monteiro Lobato. A cidade duvidará do caso. Não obstante, aquele monjolo do dito Nunes, no Varjão, foi durante meses o palhaço da zona. No bairro dos Porungas, sobretudo, onde assistia Pedro Porunga, mestre monjoleiro de bem suada fama, fungavam-se à conta das trapalhices do engenho risos sem fim. Sitiantes ambos em terras próprias, convizinhavam separados pelo espigão do Nheco e por malcrença antiga. Levantara Nunes uma paca, certo domingo, mas a bicha, dobrando o morro, esbarra de frente com um porunguinha, casualmente a lenhar por ali. Zás! Uma foiçada na volta do apá, dá com ela em terra. Até aí nada. Mas comeu-a, sem ao menos mandar um quarto de presente ao legítimo dono. Isto foi um agravo, porque afinal de contas era uma paca denomeada, sabida como um vigário, dizia o Nunes, nem cachorro-mestre, nem mundéu podiam com a vida dela. Escapulia sempre. A gente do outro lado não ignorava isto. Paca velha e matreira tem sempre a biografia na boca dos caçadores. Ora, justamente no dia em que numa batida feliz apanhava a desprevenida, fazer aquilo por um guinha. Mas é uma criança. Sim, mas o pai não aprovou? Não disse, entre risadas, o Nunes que se fomente? Haviam de pagar. Veio daí a malquerença. O espigão vinha do período um pouco mais remoto em que a crosta da terra encuscurou. Agravava a dissensão uma rivalidade quase de casta. Nunes pertencia à classe dos que decaem por força de muita cachaça na cabeça e muita saia em casa. Filho homem, só tinha o José Benedito, de apelido Pernambi, um passarico desta alturinha, apesar de bem entrado nos 7 anos. O resto era uma récula de famílias mulheres. Maria Benedita, Maria da Conceição, Maria da Graça, Maria da Glória, um rosário de 8 mariquinhas de saia comprida. Tanta mulher em casa amargava o ânimo de Nunes, que nos dias de cachaça ameaçava afogá-las todas na lagoa como a ninhada de gatos. Consolava-se, amimando Pernambi, que aquele ao menos logo estaria no eito a ajudá-lo no cabo da enxada, enquanto o mulherio inútil mamparrearia por ali a espiolhar-se ao sol. Pegava então do menino e dava-lhe pinga. A princípio com caretas, que muito divertiam o pai, o engrimance pegou leste no vício. Bebia e fumava, muito sorna, com ares palermas de quem não é deste mundo. Também usava faca de ponta à cinta. Homem que não bebe, não pita, não tem faca de ponta, não é homem, dizia Nunes. E o Pequira, conscio de que era homem, já batia nas irmãs, espelhava de esguicho, dizia nomes à mãe, além de muitas outras coisas próprias de homem. Uma serigaita americana, em viagem de descoberta ao Brasil, notou em livro de impressões que os meninos da roça pitavam, usavam grandes facas na cintura e tinham ares de pequenos facínoras, o que sobremodo a arrepiava de terror. Excelente senhora! A observação não passou sem rebate. Um padre espanhol, amigo do país, publicou no Rio um folheto desagravando a dignidade nacional, a honra da pátria e mais coisas ofendidas pelos aleivos da americana. Excelente amigo! Eu, de mim, fico neutro. Não juro nem pela missa, nem pelo reverendo. Só afirmo que Pernambi, com 7 anos, pitava, usava lapiana e bebia cachaça, invencioniça que se não atreveu a caluniosa detratora. Do outro lado, tudo corria pelo inverso. Comedido na pinga, Pedro Porunga casara com mulher sensata que lhe dera 6 famílias, tudo homem. Era natural que prosperasse, com tanta gente no eito. Plantava, por isso, 3 alqueires de milho, tinha 2 monjolos, moenda, sua mandioquinha, sua cana, além de uma égua cheia e 2 porcas de cria. Caçava com espingarda de 2 canos, imitação de Laporte, boa de chumbo como não havia outra. Morava em casa nova, bem colmada de sapé de boa lua, aparado a linha, com mestria no beiral. Os teios e portais eram de madeira lavrada e as paredes rebocadas à mão por dentro, coisa muito fina. Já o Nunes, pobre do Nunes, não punha na terra nem alqueire de semente. Teve égua, mas barganhou-a por um capadete e uma espingarda velha. Comido o porco,
Sobrou do negócio o caco da pica-pau, de um cano só e manhosa de tardar fogo. A sua casa, de esteios, roliços e portas de embaúba rachada, muito encardida de picumã, pronunciava tapera próxima. Capado nenhum, galinhada escassa. Ao cachorro brinquinho não lhe valia ser mestre paqueiro de fama. Andava de barriga às costas, com bernes no toitiço. O pobrezinho não caminhava 10 passos sem que mordido parasse, pondo-se aos redupios sobre os quartos traseiros, tentando inutilmente abocar o parasita inatingível. Que preasse! O cachorro é bicho ladino e o mato anda cheio de preás atulambadas. Tudo mais no varejão afinava pela mesma tecla. Foi quando contaram ao Nunes que Pedro Porunga trazia negócio de uma besta arriada. Besta arriada? O Porunga? Doeu-lhe aquilo no fundo da alma. Era a trepar demais. Que? Já roncam assim? Bravateou. Pois hei de mostrar à porungada quem é João Nunes Eusébio dos Santos, da Ponte Alta. E entrou-se desde aí de grandes atarefamentos. A mulher pasmava da subitânea reviravolta, duvidando e esperando. Durará esse fogo? Quem sabe? Planeava Nunes grandes coisas, roça de 3 alqueires, concerto de casa, monjolo. Aqui a mulher arrepanhou mochochos. Monjolo? Xé, que esperança! O marido, metido em brios, roncou. Boto, mulher, boto monjolo, boto moenda, boto até moinho. Hei de fazer a porungada morder a munheca de inveja. Vai ver. Com assombro geral, não ficou em conversa fiada a promessa. Nunes remendou, mal e mal, a casa, derrubou um capoeirão descansado de 8 anos e, num esforço de moro, meteu na terra 9 quartas de milho. Pedro soube logo da bravata. Aquilo é fogo de jacá velho. Calor de pinguço não dura. O ano correu bem. Vieram chuvas a tempo, de modo que em janeiro o milho desembrulhava pendão, muito medrado de espigas. Nunes não cabia em si. Percorria as roças contente da vida, unhando os calos polpudos, já em pleno arreganhamento da dentuça vermelha, e palpando as bonecas tenrinhas a madeixarem-se de uma cabelugem louro translúcida. Segurava então a barbica do mento e sonhava grandezas futuras, balanceando prós e contras. Os contras já estavam de fora, só havia prós. E concluía entrando em casa para a mulher. Este ano quebro 1 milhão desgramado. Carecia, pois, de armar monjolo. Desdobrado em farinha o milho, vinham dobrados os lucros. Não foi o que empolou os porungas, a farinha? Uma resolução de tal vulto, entretanto, não se toma assim do pé para a mão. Era preciso meditar, calcular. E Nunes imaginava. O Chopin do futuro engenho batia-lhe na cabeça como um ritornelo de música do céu. Hei de mostrar ao Porunga que não é ele o único monjoleiro do mundo. Empreito o serviço com o compadre Teixeirinha da Ponte Alta. A mulher botou as mãos na cabeça. Nossa Virgem, é coisa de louco, pois o compadre nem braço tem. Bé, urrou Nunes estomagado. Cala essa boca. Mulher não entende das coisas. E ela, nas encolhas. Está bom, depois não se queixe. Bé, rematou o marido. Esta troada era o argumento decisivo de Nunes nas relações familiares. Enroncando o bé, mulher, filhas, Pernambi, Brinquinho, todos se escoavam em silêncio. Sabiam por dolorosa experiência pessoal que o ponto acima era o porretinho de Sapuva e preferiam ficar no ponto abaixo. Se a mulher emudecia com ela a razão, porque o Teixeirinha Maneta era um carapina ruim inteirado que vivia de biscates e remendos. Só a um bêbado como o Nunes bacurejaria a ideia de meter a monjoleiro um taramela daqueles, maneta e ainda por cima cego de uma vista. Mas era compadre e acabou-se. Bé! Mais uma semana passou Nunes em trabalhos de imaginação. Coçava lentamente a cabeça, pitava enormes cigarrões, absorto, o olho no milharal e o sentido em coisas futuras. Decidiu-se, por fim. Rumou à Ponta Alta e trouxe de lá o velho com a ferramenta. Só restava solver o problema da madeira. Nas suas terras não havia senão pau de foice, pau de machado e capaz de monjolo, só a paroba da divisa. Velha árvore morta que servia de marca entre os 2 sítios, tacitamente respeitada de lá e de cá. Nunes viu nela o sonhado despique.
Deitá-la ia por terra sem dar contas ao outro lado, como lhe fizeram à paca. Boa peça! E gozava-se da picuinha, planeando derrubá-la de noite, a modo que pela madrugada, quando os porungas dessem pela coisa, nem Santo António remediaria o mal. Dito e feito. 2 machados roncaram no pau alta noite e ainda não arraiava a manhã quando a peroba estrondeou no chão, tombada em terras do Nunes. Os porungas, advertidos pela ronqueira, mal luz que fuscou o dia, saíram a sondar o que foi, o que não foi. Dão logo com a marosca. Pedro, à frente do bando, interpela. Com ordem de quem, seu... Com ordem da Paca, ouviu? Revida Nunes, provocativo. Mas Paca é Paca, e essa peroba é o marco do rumo, meia minha, meia sua. Pois eu quero gastar a minha parte, deixa a sua para aí, retrucou Nunes apontando a cavaqueira cor-de-rosa. Pedro continha-se a custo. Ah, cachorro, não sei onde estou que... Pois eu sei que estou em minha casa e que bate fogo na primeira cuia que passar o rumo. Esquentou o bate-boca. Houve nome feio a valer. O mulherio interveio com grande descabelamento de palavrões. Mas Nunes, radiante, de espingardinha na mão, berrava para o maneta. Vá lavrando, compadre, que eu sozinho escoro este cuiame. A porungada, afinal, abandonou o campo para não haver sangue. Você fica com o pau, cachaceiro, mas deixe estar que ainda há de chorar lágrima de sangue por amor disso. Vé! Estrugiu Nunes triunfalmente. Os porungas desceram, resmoneando em conciliábulo, seguidos do olhar vitorioso de Nunes. Então, compadre, viu que coiada choca? É só chá de língua, pé, mas chegar mesmo quando? O guampudo conheceu a ruda pelo cheiro e assombrou o velho com muitos lances heróicos, quebramentos de cara, escoras de 3 e 4, o diabo. E concluiu: o dia está ganho, compadre, largue disso e vamos molhar a garganta. A molhadela de garganta cedeu a quanta bebedeira tinham na memória. Nunes, Maneta e Pernambi confraternizaram num bolo acachaçado, comemorativo da vitória, babujantes, até que uma soneira letárgica os derriou com postas de carne inerte espalhadas pelo chão. A mulher, com a derradeira Maria pendurada ao seio magro, olhava para aquilo, sacudindo a cabeça cismativa. Que monjolo sairá disto, mãe do céu! Evaporados os fumos do álcool, tornaram à peroba, no dia seguinte, muito acamaradados. A cachaça cimentara o compadresco antigo e a feitura do monjolo foi iniciada com grande quebreira de corpo. Nunes passava os dias na obra, vendo o compadre desbastar a madeira com um braço só. Pasmava daquilo, e do adjutório que ao braço perfeito dava o toco aleijado. Entre mentes, debulhavam histórias. O velho sabia coisas e Nunes respondia com outras, tendenciadas sempre a patentear a ruindade dos porungas. Falquejado o toro, correram a linha, empapada num mingau de carvão. Pegue nesta ponta, compadre, dizia o velho. Agora estique, isso. E tomando na ponta dos dedos o meio do cordel, plaf, chicoteava a madeira, riscando nela um traço negro. Nunes revelou grande vocação para esfria-verruma. Esfria-verrumas são os empaleadores dos carapinas. Sentam-se com manado à beira da banca e pasmam durante horas do rebote correr na taboa encaracolando fitas ou do formão ir lentamente abrindo uma fura. Ora pegam de enxó, examinam com muita atenção o cabo, a lâmina e passam o dedo pelo fio. Ora tomam de um goivo e perguntam: é grive? Grives. Quanto custou? E quando sai a verruma da madeira, quente da fricção, pegam dela e se põem a soprá-la, muito sérios até que esfrie. Enquanto isso, Maneta, desajeitadamente, ia escavando o coxo a machado e enxó. Depois rasgou as furas da haste e afeiçoou a munheca. Prontas que foram, atacou o pilão. Escava que escava, em 3 dias pô-lo de lado, concluso. Restava somente aparelhar a virgem. O compadre sabe a história do pau de feitiço? Nunes não sabia. Nunes não sabia coisa nenhuma desta vida, tirando emborcar o gargalo e de trair porungas. Maneta, sem interromper o esquadrejamento da Virgem, narrou o caso. Ouvira a lenda ao pai, o teixeirão serrador, madeireiro afamado. Em cada eito de mato, dizia ele, há um pau vingativo que pune a malfeitoria dos homens. Vivi no mato toda a vida, lidei toda a casta de árvore, desdobrei desde Embalva Velha em Biruçu
Até bálsamo que é raro aqui. Dormi no estaleiro quantas noites. Homem, fui um bicho do mato, e de tanto lidar com paus fiquei na suposição de que as árvores têm alma, como a gente. Desconjuro! Espirrou Nunes. Isto dizia o meu velho, eu por mim não dou opinião. E têm a alma, dizia ele, porque sentem a dor e choram. Não vê como gemem certos paus ao cair, e outros como choram tanta lágrima vermelha que escorre e com o sol a resina. Ora, pois têm alma, porque neste mundo tudo é criatura de Deus. Lá isso. Então, dizia ele, há em cada mato um pau, que ninguém sabe qual é, a modo que peitado para a desforra dos mais. É o pau de feitiço. O desgraçado que acerta meter o machado no cerne dele pode encomendar a alma para o diabo que está perdido, ou estrepado, ou de cabeça rachada por um galho seco que despenca de cima, ou mais tarde por artes da obra feita com a madeira, de todo o jeito não escapa. Não adianta se percatar, a desgraça piá-la mesmo. Mais hoje, mais amanhã, a criatura marcada. Isto dizia o velho, e eu por mim tenho visto muita coisa. Na derrubada do Figueirão, lembra-se? Morreu o filho do Chico Pires. Estava cortando um guamarim quando de repente soltou um grito. Acode que acode, o moço estava com o peito varado até às costas. Como foi? Como não foi? Ninguém entendeu aquilo. Meu pai ficou pensativo e disse: é feitiço de pau. Como este, quantos casos? O mundo está cheio. O Sebastiãozinho da Ponte Alta fez uma casa, o pau da comieira ele mesmo derrubou, pois não é que a comieira arreia e estronda a cabeça do rapaz. Por isso o velho, sabido que era, antes de pegar um serviço especulava primeiro se por ali perto não tinha havido desgraça. Era para ver se o feitiço estava solto ou preso e percatar-se. Com estas e outras ia Maneta florejando de lérias as horas de trabalho, enquanto dava os derradeiros retoques na Virgem. Estava pronto o monjolo. Nunes, jubiloso, via o primeiro sonho das futuras grandezas quase realizado. Faltava o assentamento, que é nada, e por isso, contente, batia palmadas amigas na peroba vermelha. Aí, minha velha, mansinha, hein? Há de chamar-se tira-prosa. Tira-prosa de porungas, cabaças e cuias. Recolheram cedo nesse dia para solenizar o feito, à custa de um ancorote de cachaça que esvaziaram a meio. Dias depois, bem fincado, bem socado, o monjolo recebeu água. Destapada a bica, um gorgolão de enxurro espumejou no coxo, encheu, desbordou para o inferno. A engenhoca gemeu na virgem e alçou o pescoço. O coxo despejou a aguaceira. Xó! A munheca bateu firme no pilão. Pam! Nunes pulava de alegria. Conheceu, por um gado choca, quem é João Nunes Eusébio da Ponta Alta? Mas não lhe bastou aquele barulho. Nem a grita da meninada a palmear, nem os ladridos de brinquinho que, espantado da malqueira, latia no alto de um cômoro, a salvo de pontapés. Queria mais. Correu às espingardas, voltou-a e, erguendo-a para o outro lado, desfechou. Mas o caco velho da pica-pau não compartilhava da alegria geral, rebentou a espoleta e calou-se. Nunes ainda a manteve uns segundos alçada, esperando o tiro. Como o fogo tardasse demais, remessou com ela para longe, embrulhada num palavrão imundo. Lembrou-se de 3 foguetes sobrados de uma reza. Atacou-os em direção aos porungas. Cheira essa pólvora, cuiada! Infelizmente, as bombas, mofadas, negaram fogo por sua vez. Tudo nega, compadre. Vamos ver se até o ancorote nega também. Não negou. E a prova foi roncarem logo para aí como 2 gambás. No outro dia partiu Maneta para a Ponte Alta, com grande sentimento do Nunes que perdia nele um companheirão. Quanto ao monjolo, como não houvesse milho, ficou a sua estreia para quando se quebrasse a roça. Cessaram as chuvas do verão. Entrou o estio, refrescado, limpo. Amarelaram as folhas do milharal, as espigas penderam, maduras. Começou a quebra. Nunes, impaciente, debulhou o primeiro jacá recolhido e atuchou o pilão. Ai, não há felicidade completa no mundo. O engenho provou mal. Não rendia a canjica, a haste, desproporcionada ao coxo, não dava o jogo da regra. A mão, por muito leve ou por defeito de esquadria na virgem, ao bater guinava à esquerda, espirrando milho para fora. Por mal de pecados, à primeira chuvinha o pilão entrou a rever água. Fora escavado em madeira ventada. Não prestava.
Nunes, de má sombra, represando a cólera, meteu-se a reparar tantas torturas. Diminuiu o peso ao macaco, engrossou as águas, amarrou dali, especou de acolá, calafetou as fendas com saibro. Consumiu dias em luta surda contra as manhas do mal engonçado, mas o raio do monstrengo respondia a cada remendo com uma reincidência de desalentar. O pobre homem explodiu então. Da boca lhe espirraram injúrias sem fim contra o patife do maneta. Excomungado do diabo de mal de lazente maneta do inferno! Impossível de meter no papel todas as contas do rosário. As miúdas ainda cabem, mas as graúdas não podem sair do varjão. Além de injúrias, ameaças. Queria a ponte alta, rachar o compadre a foice, que lhe vazava a outra vista, que... Num desses desabafos, a tola da mulher meteu a colher torta no meio. Eu bem disse, eu bem avisei, mas o queixo duro... Ai, não concluiu a frase. Nunes, passando a mão na sapuva, encarnou na esposa o odiado maneta e deslombou-a numa sova de consertar negro ladrão. Toma, cachorro, toma, excomungado do inferno, aprenda a fazer monjolo, porco sujo! E malhava. A mulher, urrando, sumiu-se aos pinotes mata dentro, seguida do mulherio miúdo da casa, retransido de pavor, e por 8 dias andou ela em esfregações de salmoura pela polpa avergoada. Mas Nunes melhorou consideravelmente com o derivativo. Mundificou-se da bilis e sossegou. A nova de tais sucessos chegou à porungada. Pedro, exultante, não teve mão de si. Queria ver com os próprios olhos a caranguejola que o vingava tão a pique. Meditou um plano e lá um dia transpôs o espigão rumo à casa do rival. Quando voltou, vinha experimente risos fungados. Minha gente, vocês nem calculam. Quando quebrei o serrote já ouvi o barulho. Show! Pam! Uma ronqueira dos diabos. Disse cá comigo. Roncar, aquele ronca. Fui chegando. O Nuno Jururu estava debulhando milho na porta. Quando me viu, entreparou, a modo que assombrado. E de paz eu disse, e me plantei diante dele. 2 chefes de família, ainda mais vizinhos, não podem viver assim toda a vida, de focinho torcido, um para o outro. O que foi, foi. Acabou-se. Toque. Ele relanceou os olhos para o lado da ronqueira e, muito desconchavados, pichou a mão sem abrir o bico. Traga um café! Gritou para dentro. Enfiei os olhos pela casa, estava assim de mulherada na cozinha. Peguei de prosa, ele foi respondendo. Conversa sem graça, amarradinha. Por fim especulei. E o monjolo, vizinho, ficou na ordem? Nunes amarelou que nem esta folha. É bonzinho, disse, rende bem. Quero ver, eu disse. Se não é curiosidade, pois vá, respondeu sem se mexer do lugar. Eu fui. Nossa Virgem, aquilo nunca foi monjolo nem aqui nem na casa do diabo. Só se vê amarrilhos de cipó, e especo e macaco. A haste tem 9 palmos e o coxo mó que tem 10. Quiá, cacarejou a roda, que em matéria de monjolo era muito entendida. A mão não pesa, homem, não pesa nem arroba e meia. A Virgem está errada e fora do prumo. Milho está, que está alvejando o chão. A mão pincha de uma banda. Nossa Senhora, que mundéu! Os porunguinhas babavam. Então roncar, ronca. Nossa, ronca que nem uma tormenta. Mas socar, o boi soca. Nem 3 litros rende por noite. Homem, gentes, aquilo é coisa que só vende. A cara dos porungas, anuviada desde o incidente da proba, refloriu dali por diante nos saudáveis risos carninhos do despique, e as nuvens que ali pairavam foram escurentar os céus do varjão. Começou a revide um nunca se acabar de troças e pilhérias. Inventavam novos traços cômicos, exageravam as trapalhices do mundéu, enfeitavam-no como se faz ao mastro de São João. Sobre as linhas gerais debochadas pelo velho atavam os porunguinhas cada qual o seu buquê, de modo a tornar o pobre monjolo uma coisa prodigiosamente cômica. A palavra ronqueira entrou em giro na vizinhança, como termo comparativo de tudo quanto é risível ou não tem pé nem cabeça. Aos ouvidos de Nunes foram bater tais rumores. O orgulho, muito moderado no período dos sonhos megalomânicos, murchara-lhe como fruta verde colhida antes do tempo. Impossibilitado de vingar-se, deu de criar um rancor surdo contra a ronqueira, que trôpega lá ia malhando dia e noite. Show! Pam! Muito lerda, muito parca de rendimento.
e para acalmar a bilis, dobrou as doses de cachaça. A mulher amanhava a casa num grande desconsolo da vida, esmolambada, sem mais esperanças de arranjo para aquele homem. Pernambi, sempre rentando o pai, sorníssimo, parecia um velhinho idiota. Não tirava da boca o pito de barro e cada vez batia mais rijo no mulherio miúdo. Brinquinho desnorteara. Sentado nas patas traseiras, olhava, inclinando a cabecinha, ora para um, ora para o outro, sem saber o que pensar da sua gente. E assim, meses. Afinal veio a desgraça. Feitiço de pau ou não, o caso foi que o inocente pagou o crime do pecador, como quer a justiça bíblica. Certo dia soube Nunes que o José Coitelo, da Pedra Branca, seu compadre, pusera nome a uma égua lazarenta de Ronqueira. Era demais. Até o cachorro do Coitelo, gemeu o mísero passando a mão na garrafa. Gargalaçou um gole e... Pernambizinho, vem cá, bebe com teu pai, filho. O menino não esperou novo convite. Bebeu 1, 2 e 3 goles, estalando a língua. O resto da garrafa subverteu-se no bucho do caboclo. Pernambi, mal tonteado pelos eflúvios do álcool, banzou um bocado por ali. Depois saiu. Nunes tirou-se ao sol a dormir. Era um dia calmo de agosto, céu toldado de fumo, sol vermelho, sem brilho, a modorrar em declínio. Folhinhas carbonizadas de samambaia desciam do alto, lentamente a girar. Transcorrida 1 hora, o bêbado acordou e, relanceando em redor os olhos mortiços. Que é dele, Pernambi? Disse às filhas acocoradas ao pé. As meninas não sabiam. Chamem Pernambi! Engrolou o bêbado, recaindo em cochilo. Uma pequena saiu no encalço do irmão. A cabeça oscilava de um lado para o outro como se lhe houvessem desossado o pescoço. Da boca escorria baba e molhadas nela saíam palavras vagas, mal atadas. Súbito, um grito, longe, alvorotou a casa. Mãe, acuda! A mulher, estrovinhada, surge de dentro, orienta-se e corre para onde a voz. As filhas, assustadas, disparam atrás rumo ao monjolo. Redobram os gritos de dor, de desespero. Coitadinho do meu filho! Uiva lá longe a mãe. Nunes soergue-se, amparado ao portal. Que é isso? Grunhe. Dá de cara com a mulher que voltava como louca, descabelada a falar sozinha. Que é que foi, mulher? A pobre mãe, arrostando com o marido, afuzila nos olhos um raio de cólera incoercível. O que é? É a tua obra, cachaceiro do inferno. É a tua pinga, homem à toa, esterco imundo. Vá ver, vá ver, vá ver, desgraçado. Nunes dirige-se para lá aos cambaleiros e topa um quadro horrendo. No meio das filhas, em grita, o corpinho magro de Pernambi de borco no pilão. Para fora, pendentes 2 pernas franzinas. E o monjolo, impassível, subia e descia. Show! Pã! Pilando uma pasta vermelha de farinha, miolos e pelanca. Esvaíram-se-lhe os vapores do álcool e Nunes, em semidemência, correu ao machado, ringindo os dentes entre uivos. Chegou o dia, desgraçado! Foi uma cena lúgubre aquilo. O louco arremessava, entre rugidos de cólera, golpes tremendos contra o monjolo carnívoro. Uma pancada na mão, toma, Barzabu! Outra na haste, rebenta, demónio! Outra no pilão, estoura, feiticeiro do diabo! E pã, 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 10, 20, 100 machadadas como nunca as desferiu derrubador nenhum com tal rigeza de pulso. Cavacos saltavam para longe, róseos cavacos de peroba assassina, e lascas e achas. Longo tempo durou o duelo trágico da demência com a matéria bruta. Por fim, quando o monjolo maldito era já um montão escavacado de peças em desmantelo, o mísero caboclo tombou em terra, arquejante, abraçado ao corpo inerte do filho, e suas mãos trêmulas mergulharam no coxo em procura da cabecinha que faltava. Inscreva-se em nosso canal e visite nosso blog www.poeteiro.com.